Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule a integral de 2y sobre x ds sobre a curva y igual a x ao quadrado sobre 2 do ponto 0 e 0 ao ponto raiz de 3 e 3 sobre 2. Muito bem, para podermos realizar essa integração, nós vamos nos servir do seguinte modelo matemático para integrações, como as que estão presentes nesta questão. Então, a integral sobre a curva poderá ser representada por f de x, y, uma função a duas variáveis independentes, ds, em que nós vamos ter aqui ds como sendo a raiz quadrada de 1 mais a função g' de x ao quadrado e dx. Muito bem, vamos salientar aqui que a função g de x será representada justamente pela curva y igual a x ao quadrado sobre 2. Nós precisamos, de acordo com o modelo, de sua derivada, da g' de x. Então, nós vamos já fazer isso. A g' de x vai ser igual a derivada de x ao quadrado sobre 2 será 2x sobre 2, ou simplesmente x. Nós temos também que realizar aqui a junção das duas expressões, tanto da f de x y ds como com a ds. Ao fazer isto, nós vamos obter, então, a integral no intervalo de a até b para a f de x e a função y será substituída pela função x ao quadrado sobre 2. Então, vamos por aqui, x ao quadrado sobre 2. Multiplicando, vamos ver aqui, a ds. E a nossa função ds vai ser a raiz quadrada de 1 mais a g' de x, que nós já conhecemos, e vai ser a expressão x. Então, x elevado ao quadrado e dx. Bem, então, ainda nos falta realizar a substituição da f de x, x ao quadrado sobre 2, na função especificada anteriormente, vamos até destacá-la aqui, que é justamente a f de x, y, que é 2y sobre x. Então, esta aqui é a expressão f de x, y. Mas nós vamos substituir y por x quadrado sobre 2. Então, ao fazê-lo, vamos obter f de x, x ao quadrado meios, como sendo 2 sobre x. E em y, substituímos x ao quadrado sobre 2. Podemos agora realizar as simplificações. 2 divide com o 2, gera o número 1. X ao quadrado divide por x, gerará simplesmente x. Então, a f de x, y, será x. E agora nós vamos substituir f de x, x ao quadrado sobre 2, pela expressão x. Então, nós vamos fazer isto aqui do lado. Vamos lá, então? Substituindo a integral de a até b. Nós temos aqui o intervalo inicial e final, começando em x0 e finalizando em raiz quadrada de 3. Lembre que f de x, x ao quadrado sobre 2, é f de xy, ou seja, a nossa expressão x. E vamos multiplicar pela raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Então, 1 mais x ao quadrado dx. E agora também, para poder integrar, vamos lembrar que existe uma expressão de integração em que nós vamos ter u elevado a n du. Sua integral pode ser representada por u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 e mais uma constante c de integração. Para a nossa integral, então,
nós ainda temos que reescrever a raiz quadrada no formato de potência fracionária. Então, a integral de 0 até a raiz quadrada de 3 para 1 mais x ao quadrado elevado ao meio, que é a raiz quadrada representada na forma de potência, e vezes x dx. Nós vamos verificar aqui se a nossa função u contém sua expressão du, necessária para a integração. Então, aqui nós deveríamos ter a du. Vamos ver se nós temos. A nossa função u, então, é representada por 1 mais x ao quadrado. A du, pela derivada de 1 mais x ao quadrado, que vai ser 0 mais x ao quadrado, mais a derivada de x ao quadrado, é 2x dx. Observe que nós não temos o 2 com o x dx, então nós completamos com esse número 2 e agora nós temos a derivada du. Precisamos apenas compensar com o meio, não alterando assim a nossa função inicial. E agora nós podemos integrar a função u elevado ao n, que é o meio, du. Então, nós podemos agora realizar essa integração. Então, vamos fazer isto agora. Bem, integrando, vamos ter um meio que multiplicará. Lembre que o resultado vai ser precisamente esse daqui. U elevado a n mais 1, ou seja, a u 1 mais x ao quadrado, elevado a n mais 1, que é quem? Justamente 1 meio mais 1. E 1 meio mais 1 gerará 3 meios, sobre n mais 1, que é 3 meios. Isto no intervalo de 0 até a raiz quadrada de 3. Vamos melhorar mais um pouquinho a nossa expressão. Vamos manter 1 meio e multiplicar pelo inverso do denominador, ou seja, 2/3. E nós podemos agora devolver a raiz para o seu lugar, ou seja, escrever a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado elevado à terceira. Também no intervalo que vai de 0 até a raiz quadrada de 3. Agora, simplificamos 2 com o 2 e vamos recordar que para integrais definidas, no intervalo de a até b, nós temos o teorema fundamental do cálculo, que pode nos auxiliar. Então, a integral de a até b para f de x, vamos só ajustar aqui, f de x dx, poderá ser representado por f de b menos f de a. No nosso caso, o intervalo inferior e superior da integral que estamos realizando é 0 e raiz de 3, respectivamente. Então, nós já temos, vamos até resumir aqui, a integral que vai de 0 até a raiz quadrada de 3. A expressão que integramos é justamente a raiz quadrada, que é essa que está aqui em cima, de 1 mais x ao quadrado dx. E nós sabemos que vai ser f de b menos f de a, ou seja, f de raiz quadrada de 3 menos f de a, f de 0. Como nós já conhecemos essa integral, já sabemos que ela é 1/3 da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado ao cubo. Então, nós já podemos fazer essa aplicação. f da raiz de 3, esta primeira parte. Então, vai ser, vamos por aqui, 1/3 multiplicando. Mais uma separaçãozinha aqui. E daí nós vamos ter a raiz quadrada de, seguindo aqui, 1 mais x ao quadrado é a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Lembrando que toda expressão está ao cubo. Então, vamos escrever aqui ao cubo. Isto tudo é f de raiz de 3 ou a f de b. E menos a f de a agora, que é a f de 0, ou seja, vamos trocar o x por 0. Raiz quadrada de 1 mais 0 ao quadrado e toda a expressão ao cubo. Trabalhando um pouquinho mais com a expressão, vamos ter 1/3, que vai multiplicar a raiz quadrada de. A raiz quadrada de 3 ao quadrado gerará 3, mais 1, 4. Ao cubo. Este cubo, por uma das propriedades dos radicais, pode ser escrito assim, dentro da raiz, ou, eventualmente,
fora da raiz quadrada. Então, nós vamos fazer isso. Colocar fora da raiz. Então, este 3 de dentro da raiz pode ser escrito fora da raiz também. Menos. E nós temos 1 mais 0 ao quadrado, que é 1. Ao cubo é 1 mesmo. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 1. Na sequência, ainda teremos 1/3 que irá multiplicar. Nós temos aqui, raiz quadrada de 4 é 2, elevado a 3, menos raiz quadrada de 1, que é 1 mesmo. Em seguida, continuando mais um pouquinho, vamos ter 1/3 para 2 ao cubo é 8, menos 1. Ou seja, nós vamos ter 1/3, 8 menos 1 é 7. 7 vezes 1 gerará 7/3. Muito bem, então nós chegamos ao que foi solicitado pela questão. Antes de concluirmos, eu vou apenas recordar aqui alguns detalhes utilizados ao longo da nossa exposição. Que detalhes são estes? Nós tivemos um momento ali que nós realizamos u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E nós tínhamos a expressão em que a integral do intervalo de 0 até raiz quadrada de 3 para 1 mais x ao quadrado elevado a 1 meio, completamos com 1 meio, colocamos ali 2x dx. Se você estiver perdido, é justamente neste ponto aqui. Então, daqui para esta linha. E na sequência, nós tivemos já a integral, que é este ponto aqui. E nós fizemos 1 meio, que multiplica, e aí fizemos 1 mais x ao quadrado elevado a 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1. Então, esse 1 meio mais 1, que gerou, se nós observarmos lá com um pouquinho de cuidado, na expressão que estávamos resolvendo, gerou 3 meios. Então, vamos ver de onde é que saiu esse 3 meios. Esse 3 meios veio justamente da soma do 1 meio mais 1. Calculamos o mínimo entre 2 e 1, que é 2 mesmo. E nós tivemos 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. E o 3 meios sai daí. É proveniente daí. Outro detalhe é que uma linha antes dessa expressão, nós tínhamos a integral de 0 até raiz quadrada de 3 para x raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. E aqui dx. Vamos ver onde é que ela está? Precisamente esta linha aqui. E na linha seguinte ela se transformou numa potência. Então vamos ver de onde que saiu esta informação. Vejam só, nós podemos representar a raiz índice n de um número a elevado a m, como sendo a elevado a m sobre n. Podemos chamar isso de uma das propriedades dos radicais. Ora, nós temos aqui raiz quadrada, o equivalente ao a é 1 mais x ao quadrado. Então, este azinho aqui é 1 mais x ao quadrado, elevado a 1. Então, note que o m, potência do a, é o número 1. E o n, índice, é o número 2. Então, para reescrever, nós só fizemos a 1 mais x ao quadrado, elevado a m, que é a potência desta expressão, 1 sobre n, que é o índice, sobre 2. Então, 1 mais x ao quadrado elevado a meio, que é o que você observa aqui, é proveniente deste pensamento aqui. E é claro, deveríamos completar com x dx, integral de 0 até raiz quadrada de 3. A linha seguinte é o que obtivemos no comentário anterior. Então, esses são alguns detalhezinhos que talvez lhes sejam de interesse e que podem tornar mais completa a explicação. Ok, galera? Então, 7/3 é o resultado final da integral solicitada e com este resultado nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!